discutindo a repercussão no exterior das mudanças, das imposições de tarifas de 50% de Donald Trump aqui no Brasil. Hoje cedo, inclusive, Josias, estava lendo um texto de um colega jornalista que atua em Londres, fazendo um pouco uma análise de como a situação do Brasil, essa questão diferenciada nossa, né, nas negociações do Trump com esse foco político na questão das tarifas, não estava sendo devidamente tratada na opinião pública, mas agora a gente tem essa notícia na opinião pública e na imprensa também como um todo, mas temos agora essa notícia que acaba de sair de Trump sendo acusado de claro abuso de poder por tarifas do Brasil por senadores democratas e também um texto da The Economist falando justamente em chocante agressão de Trump ao Brasil. É uma das maiores interferências na América Latina desde a Guerra Fria. De acordo com a revista britânica, o gatilho para as ações de Trump contra o Brasil parece ter sido a reunião de cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. É o que eles destacam nessa reportagem publicada ontem, na quinta-feira, classificando o anúncio sobre a implementação da tarifa de 50% como uma chocante agressão, como a gente destacava, reforçando essa parte muito forte também de que é uma das maiores interferências americanas na América Latina desde a Guerra Fria, dizendo, abre aspas, raramente desde o fim da Guerra Fria os Estados Unidos interferiram tão profundamente em um país latino-americano. Seguindo com a reportagem também, falando da relação de Donald Trump e Lula sendo inimigos ideológicos e apoiadores do presidente americano, criticando há muito tempo a investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF sobre desinformação nas redes sociais. Logo mais a gente vai ter a Mariana Sanches por aqui também, Josias, para contar os bastidores, o clima dessa subida de tom, de certa forma, né? Não sei se a gente pode colocar assim, mas com certeza de uma compreensão melhor do cenário internacional. Como que a gente pode ver essa visibilidade também para a discussão aqui do Brasil? Acho que já existe essa noção, Natália. A imprensa internacional já notou que há uma anomalia dentro da anormalidade imposta pelo Donald Trump ao mundo, há uma anomalia específica envolvendo o Brasil. Porque, em relação aos demais países, as tarifas do Trump sempre tiveram embora hipocritamente, sempre envolveram o manuseio de questões econômicas. Supostamente, os Estados Unidos estavam impondo tarifas ao mundo para que um quadro de prejuízo alegado pelo Trump fosse revertido. Tudo muito ilusório, a imaginação de que poderíamos voltar a décadas passadas, empregos que foram deslocados dos Estados Unidos para outros países, porque a dinâmica da economia ditou esse movimento. Isso foi bom também para os Estados Unidos. Imaginar que esses empregos vão voltar, que a cadeia de produção nos Estados Unidos vai voltar a ser como era na década de 80, na década de 90, isso tudo é uma ilusão, mas havia um manuseio desse arsenal econômico. Em relação ao Brasil, a tarifa, que inicialmente era de 10%, porque não havia razão para tarifar o Brasil, um país com o qual os Estados Unidos têm superávit na relação comercial, não havia razão. De repente vem essa tarifa de 50%. Aí a falta de razoabilidade saltou aos olhos. E o Donald Trump cuidou de, na carta que enviou ao Lula, colocar já no primeiro parágrafo a natureza política da sua investida. Então, evidentemente, isso transforma a anormalidade geral numa excentricidade específica. Ficou esdrúxulo demais. A imprensa americana, num primeiro momento, frangou esse aspecto, depois foi caindo a ficha, e hoje não há nos Estados Unidos veículo de informação, de comunicação relevante que já não tenha atentado para esse detalhe. Também os jornais da Comunidade Europeia, jornais do Oriente, todo mundo já sabe que o Brasil é vítima de uma sanção política. E isso é esdrúxulo demais para ser ignorado, não é? Então, acho que isso já está claro. A questão agora é saber até que ponto o Trump deseja exercer esta sua suposição de que pode conduzir o mundo segundo os seus próprios interesses, até que ponto ele pretende utilizar essa excentricidade de se imaginar
o imperador laranja do mundo em relação ao Brasil. Até aqui não parece ter disposição de recuar o Trump. Se ele não recua, político, econômico, seja lá qual for o propósito, a tarifa vai vigorar a partir de 1º de agosto. E aí nós precisamos ver como vamos nos posicionar ou nos reposicionar nesse tabuleiro a partir dessa decisão. Agora estamos ouvindo aí o embaixador Abdenur, que vinha numa posição muito cautelosa, dizendo, olha, tem aí a lei da reciprocidade, mas essa é uma arma que precisa ficar no coldre. Ele agora já está a dizer que já não basta essa arma, que o Brasil tem que apontar um canhão na direção dos Estados Unidos e que tem que retaliar mesmo. Se for essa a opção a ser adotada pelo governo brasileiro, é preciso ver o que vem de lá também, porque se há um canhão daqui, de lá o Trump tem um arsenal de mísseis que podem provocar um estrago importante na economia brasileira, nos exportadores, nos empregos no Brasil, né? E o truco que a gente ouviu o presidente Lula, de certa forma, mencionando também, a gente falou na época das negociações da China também muito sobre isso, a ver agora o que está se dizendo lá em Washington, Josias. Se responde um pouco mais das questões que a gente levantou por aqui, querendo ouvir também os bastidores dessa carta que parlamentares democratas enviaram a Trump, acusando ele de claro abuso de poder pelas tarifas aqui no Brasil, usando a economia americana para interferir em favor de um amigo. Não é muito bem um discurso de amigo que o Trump diz que tem ali com o Bolsonaro, né, Mariana Sanches? Mas como que a gente pode ver essas novas movimentações para a gente fechar a semana? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Natália, Josias, boa tarde a quem nos acompanha. É verdade, Natália, a gente vê que às vésperas aí da chegada dessa comitiva de senadores, né, brasileiros que vêm para cá numa tentativa de, quem sabe, destravar algum tipo de negociação para evitar que elas entrem em vigor aí em 1º de agosto, daqui uma semana, portanto, os senadores democratas enviaram essa carta ao presidente Donald Trump, na qual eles expressam preocupação com as tarifas, né? Com as tarifas que Trump anunciou no dia 9 de julho. São tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros. E esses senadores dizem exatamente isso, Natália, que não parece haver uma justificativa que seja comercial, né, para isso, para essa medida, que claramente a motivação do presidente seria política e, portanto, seria uma motivação ilegítima para ferir aí os interesses dos próprios americanos, afinal de contas, né? Porque no fim do dia, quem vai pagar os 50% neste momento são os americanos. É claro que a expectativa, portanto, é que vai cair a importação, né, aqui nos Estados Unidos de produtos brasileiros que vão ficar menos competitivos, dada a sobretaxa aí de 50% no seu preço. Mas, naturalmente, essa é uma expressão de insatisfação aqui de uma parte do mundo político. É uma expressão que não tinha acontecido até então. A gente tinha visto 3 manifestações em redes sociais até então de democratas. Os democratas têm sido acusados de ter uma reação muito lenta e têm se defendido dizendo que os tiros saem de todos os lados e que não necessariamente o Brasil é uma prioridade. Mas também dizem que o governo Lula se ausentou, viu, Natália, demais aqui de Washington nos últimos meses, talvez até no último ano. Eles, aliás, marcam a ausência do Lula desde antes da posse do Donald Trump. E dizem que, com isso, o Lula deixou um campo muito aberto para as ações, por exemplo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe que está em campanha aqui, inclusive se mudou para os Estados Unidos em fevereiro, né, para manter uma campanha intensa, ele e o comentarista político Paulo Figueiredo, por sanções ao Brasil, sanções de todos os tipos, né, Natália? Sanções que incluem aí tarifas, mas também que miram autoridades específicas do Brasil, especialmente o judiciário nesse momento, né, que acaba de ter, inclusive, os vistos aí revogados na última sexta-feira, e essa foi uma semana especialmente tensa aí. Existe sim uma expectativa de que talvez ainda antes do fim da semana a gente veja se cumprir uma nova medida
dos Estados Unidos contra o Brasil, que seria sim a aplicação da lei Magnitsky, a lei global Magnitsky, portanto, de sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes. A se confirmar isso, Natália, seria a quarta ação dos Estados Unidos mirando o Brasil, ação prática, não apenas declarações, hein? Porque se ficarmos nas declarações, aí já perdi as contas, mas ações práticas, a quarta em 16 dias. Então, se até o fim de hoje a gente vê de fato, né, como nos disseram aqui, inclusive altos funcionários da administração Trump, com quem eu conversei essa semana, disseram que esperavam ver a lei Magnitsky sendo acionadas ainda hoje. Se isso realmente se confirmar, Natália, a gente vai ter visto aí a quarta ação na sequência contra o Brasil, o que deixa claro que existe de fato uma disposição belicosa clara da Casa Branca, né? E esse mesmo alto funcionário com quem eu conversei ontem, Natália, me disse que de fato não existe nem ordem nem disposição do presidente, por enquanto, de iniciar qualquer discussão, perdão, em relação a uma negociação com o Brasil que esteja focada no comércio, como o Brasil gostaria. A gente sabe que os americanos têm interesse, por exemplo, numa abertura de mercado do etanol e também em exploração de terras raras no Brasil. Inclusive, eu ouvi do empresariado brasileiro que isso estaria sim na mesa, sendo tocado, e os americanos agora, por meio do encarregado de negócios, o Gabriel Escobar, encarregado de negócios em Brasília, expressou esse interesse também ao fazer uma visita, né, ao Instituto aí de Mineração do Brasil, que lida justamente com isso. Agora, Natália, não existe negociação acontecendo. Há uma semana do início do tarifaço, seguimos sem conversas, nem mesmo para uma formalização de um pedido de adiamento dessas tarifas, e o que a gente tem visto mesmo de atividade aqui em Washington tem sido o deputado Eduardo Bolsonaro tentando sabotar a visita aí dos senadores brasileiros, cuja comitiva, aliás, de 8 pessoas, conta com 2 ex-ministros do pai dele, né? E tem sido um trabalho feito aí para minar essas reuniões que os senadores estão tentando obter. Inclusive, eu consegui confirmar com fontes do Departamento de Estado que, de fato, eles negaram uma reunião aos senadores depois de consultarem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. O mesmo teria acontecido com o senador Rick Scott, ao menos esse senador republicano. E aí, Natália, é o seguinte, se os senadores brasileiros vierem para cá e só conseguirem falar com os democratas, certamente, enfim, é um diálogo, é algo que não se pode desperdiçar, mas os democratas hoje não estão no poder, não têm maioria no Congresso e eles são praticamente inócuos nesse debate agora. Portanto, em termos práticos, essa visita ainda não mostra muito resultado, mas sem demérito necessariamente aos senadores, porque, afinal de contas, o cenário, como a gente está expondo aqui, é extremamente desafiador, né, Natália?